Esse vídeo eu vou falar sobre as interrupções e as funções, como você cria, como você configura e utiliza elas no programa. Primeiramente, de parte de funções, a gente pode vir aqui pelo menu superior e inserir e função. Depois disso vai aparecer esse formulário e aqui a gente pode escolher o nome da função, pode ser o nome que você quiser, lembrando que para não ter conflito com o nome de outras variáveis, entradas e saídas. E aqui a gente pode editar os parâmetros. Aqui clica no botão de mais para adicionar um novo parâmetro. E daí você pode adicionar quantos parâmetros você desejar. E você coloca o tipo dele de acordo com o dado que você deseja. Na parte do código, você digita o código que você quer. Por exemplo, você pode, quando executar essa função, você pode resetar uma saída. Por exemplo, digitar o write. Aqui vai ser a saída que o pino da saída, né? E em seguida o valor dela. Você pode colocar para zero. Então, sempre que você chamar essa função, a saída vai ser zerada. Você não precisa colocar o parênteses antes, depois que o código coloca sozinho. Mas se você quiser, ele não vai ficar colocando por cima por exemplo, duas chaves, né? E daí para salvar, a gente clica em salvar para escolher o tipo da função, se você quiser algum retorno, por exemplo, retorno. Você pode escolher aqui em cima no tipo, escolher, por exemplo, booleano. E daí você clica em salvar e você salva a sua função. Vamos à parte de editar agora. Para a gente editar ou deletar funções, a gente pode vir aqui em cima no menu superior editar e na guia de funções. Vai aparecer esse formulário e você pode selecionar a função que você deseja nessa combo box. Vamos pegar aqui a primeira, que é a função soma. Ela vai ter esses dois parâmetros, o valor A e o valor B. Você passa para ela o valor A e o valor B e ela vai somar esses dois valores e retorná-los. Daí a gente tem outro exemplo de função aqui, incrementa. Você passa um valor e um incremento, ele vai incrementar esse valor. A gente tem também aqui outras funções, essa é a função do tipo void, reseta a saída. Ela vai zerar o valor do pino do LED, e ela não tem nenhum parâmetro. E a função zera valor, que ela vai pegar a variável, tem uma variável chamada variável, e ela vai justamente zerar o valor dela. Bom, se a gente quiser editar, por exemplo, os valores, a gente pode colocar aqui zera valor e ele vai jogar a variável para 1. A gente pode até mudar o nome dela, a gente pode pôr só zero. A gente clica em salvar. Ela vai ser editada e daí a gente volta aqui nela. Agora ela é a função zero e a variável vai para 1. É bem básico, bem simples, você pode mudar o tipo dela, você pode adicionar novos parâmetros, remover parâmetros, editar os parâmetros da maneira que você desejar. E para deletar é simples, você seleciona a função que você quer e você clica em deletar. Ele vai aparecer a mensagem de confirmação e ela não vai estar mais aqui na combo box. Vamos agora para a parte de interrupções. Para a gente configurar as interrupções, primeiro a gente precisa criar alguma interrupção externa. Pode ser um botão ou uma chave, ou seja, ela sempre vai ser uma entrada digital. Então vamos criar aqui um botão. A gente pode colocar o nome que você quiser, interrupt, por exemplo, ou interrupção 1. Você coloca os pinos de interrupção, eu vou mostrar daqui a pouco, mas o Arduino Uno é apenas o pino 2 e 3. E você tem que marcar essa checkbox de interrupção. E lembrando, sempre ela tem que ser digital. Você pode clicar em salvar. Ou então, se você já tiver uma entrada no B3, você pode digitar ela para ser uma interrupção. Vou mostrar aqui agora, somente na lista de entradas. E você, no caso, esse botão aqui a gente colocaria pino 3 e ele, para ser uma interrupção, marcaria editar.
Uma coisa importante também de citar é que se você quiser usar uma variável dentro da interrupção e fora da interrupção, você tem que criar essa variável como volátil. Então, foi adicionado aqui no programa. Se a gente for aqui para criar uma variável, agora ela pode ser, foi adicionada essa checkbox de volátil se você for utilizar ela justamente dentro das interrupções, para não ter nenhum erro de leitura, nenhum erro de uso e tudo mais. E também você pode editar ela para ser volátil. É só entrar aqui na lista de variáveis, vai ter aqui vão ter as variáveis e você pode editar normalmente como é de costume. Lembrando que variáveis tempo não são variáveis, são componentes de uma classe. Então você não pode marcar a checkbox de volátil. Na verdade você pode, mas no código não vai mudar em nada, porque ela não é uma variável como o código interpreta. Vamos agora para a parte de configurar as interrupções. Para a gente configurar as interrupções, é só a gente vir aqui na parte de compilação. Vai aparecer o formulário de configurações gerais. E nele a gente tem aqui agora essa área de interrupções. Lembrando, a gente só tinha aquela interrupção no pino 2. Então a gente tem que escolher aqui uma função, ou então, como é chamado, chama ISR. E depois o modo que vai ser. A ISR aqui, nesse caso, a gente só tem a função reseta saída, uma vez que as funções que podem ser utilizadas nas interrupções são funções apenas do tipo void, ou seja, elas não retornam nenhum valor, e são funções sem nenhum parâmetro. Ou seja, se você tiver um parâmetro na função, ela não vai funcionar. Então aqui justamente aparece apenas as funções que são do tipo void sem parâmetros. E os modos podem ser do tipo rising, ou seja, a borda de subida, do tipo falling, que é a borda de descida, do tipo low, que é quando está no nível baixo, e do tipo change, que é quando eu mudo o estado da saída. Aqui nas referências da interrupção no Arduino, é bom eu ressaltar aqui que cada placa do Arduino possui diferentes interrupções. Por exemplo, o Uno e o Nano, as interrupções são os pinos 2 e 3, já no Mega no 2, no 3, no 18, no 19 e assim vai. Então é bom a gente sempre prestar atenção à placa que a gente estiver usando, o microcontrolador que a gente estiver usando, para saber quais interrupções que estão disponíveis. E lembrando que a função delay não funciona nela e o valor de ms não vai ser incrementado, ou seja, ele vai retornar sempre o mesmo valor enquanto a interrupção estiver rodando. Os parâmetros aqui que a gente tem para preencher, a gente tem aqui o parâmetro tipo low, que é quando o estado do pino estiver em nível baixo, o parâmetro tipo change, que é quando muda, o parâmetro rising, que é de quando vai de baixo para alto, ou seja, a borda de subida, e o falling, que é do alto para baixo, que é a borda de descida. E também tem algumas outras placas que o parâmetro do tipo high, que é quando o pino está no nível alto. Bom, aqui no código a gente pode ver que primeiro que a estrutura do código mudou levemente. Primeiro a gente declara os pinos, depois os variáveis para os estados e para o ciclo de varredura. Daí aqui a gente declara as entradas, saídas e as variáveis. Aqui a gente tem a primeira mudança. A gente tem essa variável aqui do tipo int, que ela é do tipo volátil. Aqui agora a gente tem as funções primeiro, né? A gente tem a função chamada soma, que é uma função do tipo int, ela recebe dois valores e retorna a soma desses dois valores, que a gente configurou lá no código. Aqui a função incrementa, que ela recebe dois valores e retorna o incremento deles. E a função reset saída, que ela joga o valor do pino do LED para zero. Aqui a gente tem a declaração da classe do tipo tempo. E agora aqui embaixo, na função setup, ao invés do pino de interrupção ser configurado como uma entrada, agora ele vai ser ligado à interrupção. A gente usa esse método aqui de attach interrupt, que ele vai passar o pino digital para uma interrupção, justamente o pino
da interrupção que a gente configurou. Daí ele vai chamar a ISR, ou a função que você configurou, nesse caso vai ser a função reset saída. Lembrando, tem que ser uma função tipo void sem nenhum parâmetro, ou seja, não deve retornar nada e não deve ter nenhum parâmetro de entrada. E nesse caso vai ser em borda de subida. Por esse vídeo é isso. A interrupção ela é uma coisa que você tem que atentar muito a fazer, que você pode fazer alguma coisa errada. Você pode colocar, por exemplo, uma função aqui que não é do tipo void e tem parâmetros. Ele vai dar erro na interrupção, você não vai saber por quê. Você pode estar usando placas diferentes e essas placas terem interrupções diferentes. Você pode usar um Arduino Uno e um Arduino Mega e você acabar configurando uma interrupção no pino errado. E lembrando, sempre tem que declarar a função que você vai usar e os métodos tipo delay e tipo mils, eles não vão ser incrementados nas funções. Então é bom a gente sempre estar atento para não gerar nenhum erro no código, para não atrapalhar o funcionamento do nosso programa e tudo mais. Bom, é isso. Muito obrigado por estar acompanhando e tchau.